Olá, tudo bom? Estamos de volta aqui no nosso canal do YouTube. Vamos abordar alguns assuntos interessantes. Primeiro, a questão do flúor na água vem prejudicando a saúde do povo brasileiro. Outros países, como a Alemanha, Noruega, já proibiram o flúor na água. Outro problema são as lâmpadas amarelas, que são mais saudáveis, em detrimento o que o governo vem colocando aqui no Brasil, as lâmpadas brancas nos postes de iluminação pública, que prejudicam a sua saúde. A lâmpada amarela ela é mais saudável do que a lâmpada branca, mas infelizmente estão colocando lâmpada branca goela abaixo das pessoas. Outro problema que nós vamos abordar aqui é as igrejas, seja do catolicismo ou as falsas igrejas ortodoxas ligadas ao novo calendário, elas estão colocando um ícone de um velho barbudo que seria atribuído a Deus Pai. Isso não pode, de acordo com o Concílio Ecumênico número 7 e de acordo com São João de Damasco. O velho barbudo nos ícones, ele tem que representar a Jesus Cristo. Você não pode representar como sendo Deus Pai. Por quê? Porque a Bíblia ensina que Jesus é igual ao Pai. Então, se você falar que o Pai é mais velho do que Jesus, que é o que esse ícone herético ele quer representar, você está caindo em heresia. Outra questão que eu vou estar abordando aqui, porque perguntaram, para que nós abordássemos no canal, é sobre o calvinismo. O calvinismo, na verdade, assim como Lutero, ele pegou as heresias de Agostinho, porque Lutero era ligado a Agostinho, ele era um monge agostiniano, então eles criaram a doutrina da predestinação absoluta. E isso não pode perante a Igreja Ortodoxa. Graças a Deus, a Igreja Ortodoxa nunca deu moral para Agostinho, nunca levou a sério esses livros ridículos de Agostinho, que é muito lido no ambiente calvinista. Eles leem aquele livro Confissões, por exemplo. Então, na verdade, o protestante, o calvinista, ele acaba sendo uma variante de heresia do catolicismo, por conta de Agostinho. E aí tem a questão aí da Confissão de Dositeus, que foi um estudo da Igreja Ortodoxa sobre esse assunto, tendo em vista que alguns padres ortodoxos se aproximaram das igrejas calvinistas no começo. Até porque se essas igrejas tivessem os calvinistas vindo para a ortodoxia, poderia ter sido muito bom naquela época, mas infelizmente não aconteceu. Outro alerta que eu faço aqui no canal, já que nós também estamos dando notícias, é que o Partido Liberal, esse grande câncer para o Brasil, que é o Partido Liberal, e essa máfia, que é a máfia da família Bolsonaro, eles fizeram a modificação nas leis para que haja o aumento do fundão eleitoral. Então, o partido que mais vai pegar dinheiro público para gastar com o próprio partido político vai ser justamente o Partido Liberal, que é uma vergonha, Eles, aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente, eles estão ligados a diversos esquemas de corrupção e sujeira e etc. E o que acontece? De um ponto de vista político, não adianta ficar aí com essa falsa direita, falsa esquerda, defendendo mudanças no sistema brasileiro,
Na verdade, uma melhoria que poderia ter seria os estados, cada um ter a sua independência e se tornar um novo país. Por exemplo, Mato Grosso do Sul se tornar um país independente, São Paulo se tornar um país independente, Rio Grande do Sul, como foi a revolta farroupilha, né? Porque senão fica essa discussão da falsa direita e da falsa esquerda, é uma discussão que não visa o bem do povo. Tanto Lula como Bolsonaro, eles fazem parte do mesmo sistema. A família Bolsonaro é uma máfia que sempre foi inútil para o Brasil, mas eles ganham muito dinheiro em cima do povo, às custas do povo, criticando o presidente Lula, e dessa forma eles não resolvem os problemas do Brasil. Então, para você ter uma ideia, um dos problemas do Brasil é a existência do Brasil enquanto sendo um país grande, que tem essa questão de que não divide o tamanho do Brasil em países menores, como fez a América Espanhola. Então, toda a América Portuguesa, que é o Brasil, está unificado. A América Espanhola não. A América Espanhola, cada província se dividiu. E isso foi melhor para eles, no conjunto da obra. Claro que tem exceções, né? Corrientes, por exemplo, já tentou se separar de Buenos Aires e não conseguiu. E até por falta de apoio do Brasil, né? Porque a família Bragança sempre foi muito covarde, né? A família Bragança não apoiou Corrientes. Corrientes poderia ter se unificado ao Brasil, por exemplo, ou ter se tornado um país independente, mas não teve apoio da família Bragança como deveria. Da mesma maneira, Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, queria se unificar ao Brasil ou ter independência contra a Bolívia, também não teve apoio dos Bragança. A família Bragança ela foi uma máfia familiar bastante semelhante em termos de covardia com o que tem hoje a família Bolsonaro. E o que acontece? Então os Bragança, no tempo do Império, eles recusaram apoiar Corrientes, recusaram apoiar Santa Cruz de la Sierra, não defenderam os territórios do Brasil que foram anexados pela França, pela Inglaterra, né? As Guianas. Os Braganças não fizeram nada nesse sentido. E territórios da África que queriam ter ficado com o Brasil, na época da independência do Brasil, também os Bragança não foram lá socorrer os territórios da África, que acabaram ficando com Portugal até a década de 1970, mais ou menos. Então nós vemos que o Brasil ele teve muitos governantes voltados à prática da covardia. Os Bragança, que foram covardes, entregaram o Brasil para a República, ao passo que também não permitiram que as províncias do Brasil se dividissem em vários países, como foi feito na América Espanhola, que é muito melhor na América Espanhola, esse sistema de países pequenos, do que o Brasil, que é um país unificado, tendo como base somente o idioma da língua portuguesa. Enquanto que outros idiomas, eles vão desaparecendo do Brasil, né? Os imigrantes alemães e italianos que falavam o idioma alemão e italiano foi sendo proibido em prol ao idioma português. E da mesma maneira os idiomas indígenas também, das tribos indígenas, estão sumindo no Brasil, também em favorecimento ao português, ao idioma português. Isso é um problema cultural que é derivado desse absurdo que os Braganças criaram,
família Bragança criou no Brasil. Então, uma solução para o Brasil seria a fragmentação em diversos países, ao exemplo do que aconteceu na América Espanhola. Outra solução possível seria o Brasil enfrentar o sistema de exploração dos banqueiros. Isso é um assunto muito importante, mas que nem o Lula nem o Bolsonaro não falam desse assunto porque tem o rabo preso. Então, os banqueiros, como o Banco Itaú, por exemplo, Banco Santander, Banco Master, eles aplicam golpe financeiro nas pessoas aqui no Brasil e aí eles retiram dinheiro da sua conta bancária. O Banco Itaú foi pego fazendo isso, desviou bilhões das contas bancárias das pessoas e parece que ninguém vai preso, né? Isso aí não tá dando nem cadeia para eles, né? Um absurdo, um crime assim muito grande contra o patrimônio do povo e não dá nem cadeia. E além disso, eu conversei com o economista Renato Gomes, que é um economista que estudou no Rio de Janeiro, conheceu a Bolsa de Valores, etc. O que acontece? Mais de 55% da arrecadação de impostos federais do Brasil é destinado a pagar juros para os banqueiros. O que é um grande absurdo, porque o Brasil poderia emitir papel moeda e pagar, né? Ou pagar de uma vez, ou diminuir esses juros. Teria uma série de soluções financeiras para que o Brasil saísse desse sistema, né? Porque de um lado você tem a falsa esquerda que deseja somente aumentar os impostos, sem explicar para as pessoas que mais da metade desses impostos vão para os banqueiros, Banco Itaú, Banco Santander, etc. E do outro lado você tem uma falsa direita imunda, liberal, Partido Liberal, que é extremamente sujo, que não alerta as pessoas também do problema dos banqueiros, ele simplesmente fala, vamos diminuir os impostos. E na verdade, a discussão já está errada se é para diminuir ou aumentar os impostos, se é para ter mais ou menos obras públicas, porque se os impostos fossem usados para as obras públicas necessárias, o Brasil seria um país desenvolvido. Só que isso não acontece porque 55% do dinheiro arrecadado pela Receita Federal do Brasil vai para os banqueiros. Então o Brasil não vai se desenvolver dessa forma, né? Então aqui no canal, embora eu misture esses assuntos políticos e religiosos, como uma maneira já de abarcar vários assuntos, o que acontece? São assuntos importantes, né? E os assuntos políticos nós temos que tentar enxergá-los com uma ótica, uma visão baseada no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus Cristo. Dessa forma, a nossa reflexão fica melhor ilustrada. Então, por enquanto é isso, né? Do ponto de vista teológico, religioso, também gostaria de fazer um comentário. Hoje, a heresia do catolicismo fez a festa de Corpus Christi. Essa festa de Corpus Christi é uma heresia, por quê? Primeiro porque eles não consagram o pão na liturgia, eles consagram a hóstia. Isso já está errado, porque a Igreja Ortodoxa ensina que tem que consagrar o pão fermentado. E os padres do catolicismo, na verdade, são padres falsos, eles não são padres de verdade. Então Jesus não está ali na hóstia. Aquilo ali é uma fraude do catolicismo. E mesmo que fosse um pão consagrado na Igreja Ortodoxa, você não pode colocar num ostensório de ouro para ser adorado. Aquilo ali vai contra a Bíblia também. Jesus nunca falou para consagrar a Eucaristia, deixa a Eucaristia aqui para fazer
uma adoração, entre aspas. Não, a Eucaristia é para a pessoa comungar durante a liturgia. Então, o catolicismo ele perverteu essa questão litúrgica dos cristãos. Outras heresias que o catolicismo vem criando é a adoração de santos falsos. Então, eles criaram santos falsos, como João Paulo II, que era ligado ao comunismo. Ele é um agente secreto do KGB, ele era ligado ao KGB, João Paulo II, então ele não era santo de verdade. E agora criaram o Carlos Acutis. Carlos Acutis é uma fraude que botaram, inclusive aqui em Campo Grande, que começou a aumentar essa fraude do Carlos Acutis, mas o Carlos Acutis é totalmente errado perante o pensamento cristão genuíno. Não tem como falar que o Carlos Acutis era santo de verdade, até porque ele era um herege modernista e não era cristão ortodoxo também. Então fica essa reflexão para que as pessoas possam se aproximar da Santa Igreja Ortodoxa, possam aprender a enxergar a política de uma forma mais correta também. Nós temos que desmascarar o liberalismo, desmascarar o Partido Liberal, para que o Brasil, ou enfim, essa região aqui que as pessoas chamam de Brasil, né, possa um dia melhorar, né? Ou enfrentando o problema dos banqueiros, ou uma fragmentação do Brasil em países pequenos, menores, seria uma maneira de tentar melhorar a situação. Outra curiosidade importante é que as pessoas acham que Portugal descobriu o Brasil, né? Mais recentemente, com os meus estudos aqui, eu soube que a Irlanda já sabia da existência do Brasil. E eles chamavam com o nome de Ilha Rai Brasil, né? Rai em inglês significa oi, hello, né? Oi Brasil. Então eles tinham uma ilha que eles chamavam de Rai Brasil, que tudo indica que era o Brasil mesmo, né? E parece que quem descobriu o Brasil com esses navios irlandeses foi um padre que na época era ortodoxo e não era ligado à heresia do catolicismo. Naquela época ainda não tinha heresia do catolicismo. Então era um padre ortodoxo. Se não me falha a memória, o nome dele era São Brandão. Então São Brandão que descobriu o Brasil e colocou esse nome de Ilha Rai Brasil. Então se você pesquisar na internet Ilha Rai Brasil, é a origem do nome Brasil. Só que, claro, na escola a gente aprende a história falsa, né, que diz que Portugal descobriu. E não foi Portugal que descobriu. Tanto que quem botou o nome Brasil foram os irlandeses, antes de Portugal, né? Então essa também é uma reflexão importante. Mas assim, a Rússia também chegou nessas terras da América. Califórnia já foi território da Rússia. O Alasca era da Rússia. E a Rússia era um país cristão ortodoxo. Por que a Rússia não conseguiu dominar as Américas como fez Portugal e Espanha? Porque a Rússia, por ser cristão ortodoxo, ela não fazia as crueldades que Portugal e Espanha faziam, de escravidão dos índios, inquisição para matar as pessoas. Então, como a Rússia não fazia essas coisas, era mais difícil para a Rússia dominar os territórios do que foi para a Inglaterra, Portugal, Espanha, etc. Né? Então fica essa reflexão também. A Rússia, que era o Império Cristão Ortodoxo, chegou a ter território na Califórnia, que hoje é um território dos Estados Unidos, mas já foi território da Espanha, né? Então fica essa reflexão sobre a origem do Brasil, sobre a importância de enfrentar os banqueiros
e sobre a importância da fragmentação do Brasil, né? Outra importância no sentido de reflexão, outra reflexão importante seria sobre a questão do constitucionalismo e sobre o Supremo Tribunal Federal, né? Então isso teria que ser feita uma reflexão sobre essa doutrina, porque a doutrina do constitucionalismo ela também vem causando problemas ao Brasil, né? É uma doutrina aí que ela começou a crescer no Brasil, principalmente em 1932, com a revolta paulista, liderada pelas sociedades secretas para derrubar o governo de Getúlio Vargas. Então, a doutrina constitucionalista cresceu muito em 1932, mas na época as pessoas não entendiam muito bem o que aquilo ali representava. E hoje já está dando para ver que isso aí causa problema no Brasil, né? Outra reflexão que eu vou fazer aqui sobre a questão da Bolsa de Valores, né? Então, eu fiz uma anotação. A Bolsa de Valores, ela tem um estudo, né, do professor Luiz Barsi, onde é mais fácil investir na Bolsa de Valores para que você ganhe dinheiro. Então ele usou uma sigla chamada BEST, o professor Luiz Barsi, que seria os bancos, e isso na Bolsa Brasileira, chamada B3. Os bancos, que é o setor que mais dá dinheiro no Brasil. Claro que num sistema político ideal, o Brasil teria que combater os abusos dos bancos, mas não é o que acontece hoje. Então hoje os bancos estão nessa lista. O setor de energia, que aí vai incluir, por exemplo, o petróleo, a Petrobras, e a energia elétrica, né? O setor de saneamento, o setor de seguros e o setor de telecomunicações. Então, esses são os setores da Bolsa de Valores mais lucrativos para você fazer os seus investimentos. E é uma grande farsa que tem hoje em dia as pessoas acharem que comprar imóveis é um bom investimento. E muitas vezes não é, né? Porque a pessoa vai comprar um imóvel, aí vai colocar para alugar. Aí muitas vezes o inquilino não tem dinheiro para pagar o aluguel, aí acaba que não dá lucro aquilo ali, né? E comprando ações na Bolsa de Valores, você garante o seu futuro e o seu lucro na forma de dividendos, ao passo que quem compra imóvel não tem esse lucro, não é um investimento genuíno, né? Então fica aí a reflexão, muito obrigado, junte-se ao nosso canal, curta, comenta, compartilhe.